Olá, seja muito bem-vindo. Antes de mais nada, só agradeço mais um dia, claro, com a sua companhia. Consulta ao Doutor chega na hora marcada para falar sobre um tema importantíssimo. Vamos trazer aqui a saúde dos nossos ossos. Afinal, são os nossos ossos que mantêm o nosso corpo ali firme e forte, gente. Quando algo não vai bem com os nossos ossos, automaticamente sentimos dores, temos limitações e podemos chegar, é claro, a condições graves de saúde. Por isso, a importância de trazer, é claro, esse tema para você. Se você conhece alguém, gente, a quem esse tema possa interessar, informação boa é informação compartilhada. Como estamos em transmissão ao vivo pelo nosso site www.hittv.com.br, não esqueça de enviar o nosso link para aquela pessoa que precisa saber mais sobre a saúde dos ossos. E como você já sabe, esse programa é feito para você e também por você, então não deixe de participar, de contar o seu relato, trazer aqui para a gente a sua história e, claro, a sua dúvida para os nossos doutores, para os nossos especialistas. Envie agora a sua mensagem para o 0 Operadora 11 3337 5886. Estamos aguardando por ela, combinado? E temos, é claro, uma enquete acontecendo neste momento no nosso Instagram, no @consulta ao doutor. Diretor, coloca pra gente a enquete na tela. Entra lá e participa. Pedimos de você, gente, um momento de verdade, ok? Para você confessar pra gente como que você é no seu dia a dia. Toma bastante café e pouco sol, não presta ali muita atenção na sua postura ao longo do dia ou você não costuma fazer atividades físicas. Estamos, é claro, pedindo a sua verdade e tem também a primeira alternativa. Todas as alternativas ali fazem parte do seu dia a dia. Ok? Combinado? Bom, gente, para começar então a falar sobre esse tema de extrema importância, eu apresento a vocês a doutora Vanessa Magalhães, que é reumatologista e também mestre em reumatologia pela Unifesp. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada. E recebemos também, gente, o doutor Tadeu Costa, ele é fisiatra especialista em reabilitação e dor crônica. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Dani. Estão prontos aí para esse nosso bate-papo de extrema importância para o pessoal que está ali nos assistindo ficar super bem informado, combinado? Sim. Esse é o nosso desafio de hoje. E para começar, vamos entender melhor então a importância dos nossos ossos. Gostaria, doutores, que vocês explicassem para a gente qual a importância dos nossos ossos para a nossa qualidade de vida. Doutora Vanessa. Bem, os ossos, eles são importantes para a nossa mobilidade, para a absorção de impactos, para nos manter ativos no dia a dia, além de ser importante reserva de cálcio no nosso organismo, né? Então, os ossos, além de produzirem células do sangue no interior, na medula, eles são como os nossos grandes depósitos de cálcio que a gente tem. E quase todas as nossas funções também do organismo dependem desse cálcio. Então, os ossos, eles são importantes não só durante o nosso crescimento, mas também são responsáveis pela nossa saúde na vida adulta. Doutor Tadeu. Olha só, Dani, muito bom, viu, doutora Vanessa? Enquanto você estava comentando, eu fiquei pensando, né? Como levar para o público de casa uma ideia de construção óssea e não lembrar da casa, não lembrar dos alicerces, não lembrar de um bom concreto. Então, muitas vezes a gente vê uma casa bonita, mas às vezes esquece que lá dentro tem, para ela ficar bonita como a gente gostaria, pensando no nosso corpo ser essa grande casa, os ossos, eles são fundamentais como alicerce dessas grandes estruturas. E não é menos importante que os outros órgãos que a gente sempre comenta e vê por aí, né? Então, sem dúvida que desde lá do intraútero até chegar na fase de senescência do paciente mais idoso, é aí que a gente sente falta deles muitas vezes, né? Muito verdade. A gente vai falar sobre tudo isso, gente. Afinal, é nessa fase mais sênior da nossa vida que muitas questões relacionadas ao osso acabam aparecendo, principalmente o medo de queda, o risco de queda, e a gente vai tratar sobre tudo isso.
Primeiramente, doutora Vanessa, queria que você falasse para a gente quais são os exames mais comuns que são feitos, é claro, para a gente avaliar a saúde dos ossos e identificar ou rastrear possíveis questões, problemas que possam aparecer. Os principais exames que são feitos são, assim, além dos exames de radiografias para ver a estrutura, é como o meu colega perfeitamente colocou, né? A gente avalia a casa, a estrutura da casa através de um exame, de uma radiografia. Um bom exame clínico também, uma consulta, e exames de sangue também, para você ver a dosagem de cálcio, de vitamina D, dos principais hormônios que são responsáveis pela formação desses ossos. Então, esses são exames que podem ser feitos para avaliar a qualidade do osso indiretamente, né? A doutora comentou sobre exames clínicos. Gostaria que você, como fisiatra, comentasse para a gente como que funciona na sua consulta essa avaliação. Quais são os testes que precisam ser feitos e o que pode ser mensurado em consultório? Certo. Realmente, os exames clínicos, eles trazem para a gente detalhes tão valiosos que informações não só do metabolismo, mas eventualmente dos sais minerais todos e dos componentes, né, hidroeletrolíticos que estão no sangue para a gente levar em consideração como que está essa qualidade dos ossos. Algumas vitaminas são fundamentais para a gente, diante de um exame laboratorial um pouco mais rebuscado e completo, enxergar. Então, tanto cálcio, alguns hormônios, né, doutora, como PTH, fósforo, a gente precisa avaliar eles três geralmente em conjunto. Eventualmente, as doses de vitamina D, vitamina B12, que sem querer, querendo, influenciam diretamente na construção de um caminho e jornada de controle de doenças. E os testes físicos? Como que eles são feitos? A equipe da reabilitação, não só a equipe médica, mas muitas vezes a equipe multiprofissional, precisa entender se a qualidade daquele osso, diante de um impacto ou controle de força, se ele está realmente adequado. Então, a gente usa, eventualmente, escalas que quantificam o grau de força daquela estrutura, daquela habilidade que a gente está avaliando ali, e, a partir daí, entendendo que a força vai gerar uma ação e reação de impacto ósseo, isso ativa uma cascata sináptica e inclusive metabólica para a construção ainda melhor de um osso que tem retaguarda, que tem impacto. Então, eventualmente, não é incomum, eu atendo alguns pacientes que têm baixo impacto ósseo. Por quê? Porque às vezes eles são cadeirantes, eles não movimentam as pernas como gostariam. Então, a baixa desse impacto influencia muitas vezes na falta da estrutura que a gente gostaria de ver, né, doutora? Exato. Além disso, eu também gostaria de complementar que a própria arquitetura do esqueleto, né, o formato dos ossos, se eles estão tendo alguma deformidade, qual que é a mobilidade disso daí no exame clínico, dessas articulações, isso também são sinais indiretos de saúde ou doença nos ossos. Às vezes só o formato, eu costumo lembrar que a maneira como o paciente anda, como ele caminha, já dá muitas pistas do que pode estar acontecendo com aquilo ali. E para nós especialistas, é um pouco mais fácil identificar essas alterações. Olha só que bacana que os nossos doutores estão pontuando aqui para gente sobre a necessidade, sobre tudo aquilo que acontece em uma consulta, tudo aquilo que precisa ser avaliado e por isso a importância de você buscar, é claro, um especialista nesse assunto. Enquanto vocês falavam, doutora, aparecia ali uma imagem daquela casinha que você estava comentando, doutor Tadeu. A casinha que é o nosso corpo, cheio das nossas estruturas. Por favor, diretor, coloca aí pra gente, olha que lindo. Essa casinha realmente. Ilustrando aí pra gente, passando Muito na nossa bonita tela a e mostrando a imagem, importância dos nossos ossos. Olha como é perfeito o nosso corpo. Realmente. Muito bacana. Imagem muito linda mesmo. E ela é rica em detalhes, né? A gente está enxergando, né, nessa imagem tanto a pele quanto o tecido ósseo e estruturas bem adjacentes ali. A gente não tem
não está vendo, né, não está enxergando outras grandes estruturas. Por quê? Ressaltando como nas radiografias que a doutora comentou quase agora, é exatamente essa imagem que a gente vê na tela da televisão agora. É isso que importa para os nossos doutores e especialistas avaliarem a nossa saúde dos ossos. E agora, gente, gostaria de passar por algumas das doenças mais comuns para a gente entender um pouco mais quais são elas, como elas se comportam, como elas interferem na nossa mobilidade, nossa qualidade de vida, sintomas e, claro, tratamentos. Então, vamos começar? Primeira doença comum que afeta a saúde dos ossos na nossa tela. Por favor, diretor. Vamos falar então agora, gente, sobre osteoporose. Que doença é essa? Como ela se comporta? Tá? A osteoporose, ela é uma doença silenciosa. Muitas vezes o diagnóstico ele só vem após o paciente sofrer algum tipo de fratura, que já é uma consequência tardia da doença. A osteoporose é uma doença em que você vai, como o colega colocou, a arquitetura, né, dos ossos, você vai perdendo minerais que são muito importantes para os ossos. O principal deles é o cálcio. Então, eu costumo comparar aos meus pacientes que é como uma parede em que você tem tijolos e cimento. Se você retirar todos os tijolos, só aquele cimento não é capaz de suportar um impacto. Um prédio não resiste se você retirar todos os tijolos. E é assim que ocorre a osteoporose. E muitas vezes a fratura é que dá o diagnóstico. Por quê? Porque a parede cai, a parede desaba. Ela não precisa sofrer um forte impacto para que esse osso se quebre. Então, muitas pacientes têm medo. Estou sentindo dores. Será que tem osteoporose? Mas a osteoporose, ela realmente cursa com a fratura. Ela é uma doença altamente prevalente na nossa população. Ela tem um tratamento que é eficaz e acessível até, mas precisa ser melhor diagnosticado, né? Então, é importante esse esclarecimento. A osteoporose, ela costuma atingir mais homens ou mulheres e em qual idade, mais ou menos? Essa pergunta é muito legal, porque habitualmente, eu acho que a doutora também encontra no consultório, é muito comum a gente ver as mulheres naquela faixa após a menopausa, no avançar da idade, que muitas vezes, por falta daquele hormônio tão protetor que só vocês têm na quantidade adequada, infelizmente, com a falta dele, esse osso deixa de ter uma proteção ideal e esse cálcio, que a doutora muito bem relembrou, esse cálcio vai se esvaindo. E então, além da faixa etária das mulheres, com idade mais avançada, com a falta desse hormônio protetor do estrógeno, muitas vezes a gente encontra situações como citei quase agora. Pacientes que têm baixa mobilidade, pacientes que não conseguem fazer impacto de alguma forma para ativar essa estrutura óssea. Eventualmente, em baixa, comparando com esse número de mulheres, os homens eventualmente também acontecem, mas eventualmente também por um efeito secundário de outras doenças, né, doutora? Então, existe a osteoporose clássica, que é a osteoporose primária, que é aquela que o cálcio vai embora, e existe uma osteoporose secundária a outras doenças. Então, eventualmente, o contato com as especialidades faz diferença nesse sentido, para a gente descobrir o porquê que aquela pessoa começou a perder a proteção do osso como ele deveria. Bom? E aí, você estava até comentando, não é, doutora, que essa doença ela tem como gatilho normalmente uma fratura e é a partir de então que ela passa a ser diagnosticada. Como que funciona esse diagnóstico? O diagnóstico da osteoporose basicamente é feito através de um exame que se chama densitometria óssea, que é um exame que calcula aproximadamente a quantidade de cálcio que se tem numa porção de osso. E a partir daí a gente vai saber se aquela paciente já perdeu uma quantidade significativa de osso ou não. Lembrando, muito importante, que esse exame ele é recomendado para pacientes
após a menopausa, geralmente 5 anos após a menopausa, após os 50 anos, e para o homem após os 65 anos de rotina, tá? Então, às vezes, mesmo o paciente estando assintomático, sem nenhuma fratura, ele pode fazer o exame, assim, iniciar um tratamento e prevenir, assim, a fratura. Temos uma pergunta da nossa audiência. Por favor, diretor, pergunta na tela. Pergunta é da Rosângela, aqui de São Paulo, capital. Antes de mais nada, Rosângela, agradeço demais a sua participação. Olá, minha filha de 2 anos quebrou o fêmur, ficou 1 mês com o gesso. Após a retirada do gesso, é normal a perna fraturada ficar inchada? Ela sente alguma dor, pois às vezes ela reclama e aponta. O que podemos fazer para amenizar o inchaço? Coitadinha, né? Uma filhinha de 2 anos, ai que dó. Doutora Vanessa, começo por você. Bem, então, após um período grande de imobilização, é comum que aquele membro imobilizado ele sofra alguma perda óssea que é temporária, não é permanente, tá? E o inchaço também, não só por conta da fratura, mas por conta de processos de circulação que podem ocorrer ali no local. A recomendação é que aos poucos a pessoa tente fazer as atividades físicas normalmente, que isso melhora o tecido ósseo, vai reduzindo o inchaço e o próprio organismo, ainda mais em crianças, é documentado que recupera rapidamente desses quadros, né? Então, à medida que for possível, ir retornando à atividade habitual. Doutor Tadeu. Que eu percebo é que as crianças elas têm uma melhora exponencial diante dessas situações de fratura. Porque o osso, principalmente da criança, ele está em formação, né? É um osso que está com metabolismo muito rápido e períodos pequenos de imobilização não vão gerar grandes impactos, né, nessa criança aí com 2 anos, né? A Rosângela comentou, né? Isso. Então, assim, com 2 anos, a gente está diante de um cenário de alta recuperação óssea, além do metabolismo. E, evidentemente, que se fosse um período maior, ou dependendo de como for essa fratura, eventualmente a gente chama de calo ósseo, uma formação do osso que não está muito bem alinhado. Então, vez ou outra, precisa repetir o exame de imagem para conferir certinho, inclusive para minimizar outras situações das partes moles, né? Igual ela falou do inchaço. Maravilha. Rosângela, espero que os nossos doutores tenham te ajudado. Calma, que daqui a pouquinho sua bebezinha aí de 2 aninhos já vai estar pronta para brincar e retomar a atividade normalmente. Temos mais uma pergunta da nossa audiência, que está super participativa hoje. Por favor, diretor, pergunta na tela. Pergunta da Neide, aqui de São Paulo, capital. Também tenho osteoporose, já tive 2 fraturas de punho e também do manguito. Tomo cálcio e faço musculação. Tenho que tomar cálcio para o resto da vida e junto com o cálcio preciso tomar outro suplemento? Doutores, vamos ajudar a Neide? Neide, excelente pergunta. Eu acho que essa é a pergunta, assim, do milhão. Porque o que acontece, viu, Dani? Essa é a rotina do nosso consultório, né? Da pessoa que, eventualmente, já tem a osteoporose. Ela falou que já tem problemas estruturais em outras articulações, como ombro, punho, cotovelo. E ela já prepara muito bem uma retaguarda de suplementos com cálcio, pelo que eu entendi da pergunta, mas o mais legal seria colocar o exercício físico dentro de uma rotina, sem evitar situações de risco, para que ela não gere muito impacto ou coloque ali em risco para machucar novamente, e às vezes precisa de um apoio e retaguarda de outras equipes. E uma coisa que ela me chamou a atenção, doutora, é que a gente lembra muito da osteoporose nos grandes ossos, né? Principalmente no fêmur, quando aquele idoso acaba se acidentando e machuca esse que é o maior osso do nosso corpo. É seríssimo. E, sem querer querendo, as pessoas acabam esquecendo que na coluna, tanto na torácica quanto na lombar, esse osso também vai machucando,
também vai ficando cada vez mais frágil. E algumas fraturas na região da coluna também podem acontecer na osteoporose. Então, esse complemento de suplementos que a Neide perguntou, além do cálcio, provavelmente teria que ter uma boa dieta balanceada com leite e derivados para ajudar nessa recuperação. É recomendável pela Organização Mundial de Saúde a ingesta básica semanal de vitamina D, principalmente para o paciente que já tem osteoporose, já teve fratura. Então, existe um mínimo recomendado semanalmente. Estamos falando da ingestão, não adianta tomar o sol, porque nesse ingestão caso é preciso mesmo. suplementar. É preciso suplementar, ainda mais se ela já é adulta, se já tem osteoporose. Agora, a pergunta dela, pelo que eu entendi, é preciso tomar cálcio o resto da vida? Ela precisa ter uma ingesta diária mínima de cálcio, visto que ela já teve a fratura. E isso é baseado no que ela ingere através da alimentação. Se não for o suficiente, realmente ela vai ter que tomar algum suplemento de cálcio, sim, e bem possível que seja o resto da vida. Isso tem que ser calculado e tem que ser conversado com o médico, né? Perfeito. Aproveitando esse gancho, para trazer aqui a importância da ingestão de cálcio, gostaria de saber qual é, mais ou menos, a dose de cálcio que nós devemos ingerir por dia, em termos de alimentos mesmo. Leite, queijo, muitas pessoas costumam não gostar muito de tomar um copinho de leite. Como que a gente pode substituir? Tá. Posso começar? Então, a recomendação é de 1,2 grama a 1,5 grama por dia. Isso, para a população ter uma ideia, seria um equivalente a 3 xícaras de leite por dia, ou 2 fatias grossas de queijo branco, ou um potinho de iogurte ou coalhada. Os principais alimentos que são fontes de cálcio são derivados do leite, frescos do leite. Pode ser leite sem lactose, pode ser leite desnatado, preferencialmente o alimento que não seja misturado a outro alimento, mas essa é a recomendação. Nos casos em pessoas que têm intolerância ou simplesmente não gostam de tomar leite, esses casos merecem uma atenção especial para que se faça uma reposição mais personalizada e apropriada para prevenção e tratamento de osteoporose. Muito bacana. Eventualmente, né, pensando nessa rotina da dieta, né, o quanto que o paciente nem sempre consegue ter acesso aos remédios mais sofisticados, quanto maior o controle dessa dieta, maior será a prevenção dos problemas ósseos, né? Porque o cálcio, ele é realmente a grande estrutura e alicerce dessas circunstâncias. Porque quando o nosso corpo sente a falta de cálcio, é dos nossos ossos que ele vai extrair. Absorver, isso mesmo. E aí, queria dar uma passadinha, então, para falar um pouquinho sobre os tratamentos. Como que funciona esse tratamento para esses pacientes? Eventualmente, né, o tratamento ele é baseado em 3 grandes alicerces ali, 3 grandes lojas que a gente tem que colocar a base desse tratamento. A primeira, sem dúvida, é a reposição tanto do cálcio quanto da vitamina D. Ou de uma maneira via suplemento medicamentoso, ou eventualmente fazendo suplemento com os alimentos, igual a doutora comentou. A outra coisa que é inevitável diante das fraturas é o tratamento com os bisfosfonados, que são os remédios que a rede pública também oferece. Então, às vezes, a gente fica com aquela expectativa de que os tratamentos são muito caros e que estão distantes da gente. Mas temos acesso a eles Temos através acesso a esses remédios e do Sistema Único de Saúde. O Sistema Público fornece para a gente, para que a gente consiga atenuar, amenizar essa circunstância. E, por último, pensando nessa terceira etapa do tratamento, é gerar o impacto positivo do exercício físico. O fortalecimento, não é? O famoso fortalecimento. Temos, gente, mais uma perguntinha da nossa audiência. Vamos de pergunta na tela. Pergunta da Roberta, aqui de São Paulo, capital. Boa tarde a todos, excelente tarde para você também, Roberta. Muito obrigada por fazer parte aqui do nosso bate-papo. Tive uma fratura de metatarso, estou com o pé imobilizado. Posso treinar na cadeira extensora e mesa flexora? Doutora.
Bem, eu acho que nesse caso o paciente ele tem que evitar qualquer esforço físico que seja do joelho para baixo. Então pode ser que por mais que ele esteja com a imobilização, ele pode submeter ali o membro a um determinado esforço e pode ser gatilho de dor. Estão gostando aqui do nosso bate-papo? A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais consulta ao doutor. Seja bem-vindo mais uma vez. Consulta ao Doutor está de volta. Caso você tenha acabado de chegar, nós estamos batendo um papo riquíssimo sobre a saúde dos nossos ossos. Pois é, se você conhece alguém a quem esse tema possa interessar, envie o nosso link. Nós estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Faça parte, te convido a fazer parte da nossa conversa, mande a sua dúvida, o seu relato, o seu questionamento aqui pra gente, para o 0 Operadora 11 3337 5886. No primeiro bloco, nosso público estava bastante participativo, conto com vocês para esse segundo bloco, combinado? E temos, é claro, a nossa enquete nos minutos finais, aguardando pela sua resposta, acontecendo no Instagram, no @consultaodoutor. Diretor, coloca pra gente a enquete na tela, por favor. Momento verdade, hein? Como é você no dia a dia? Você toma bastante café e pouco sol? Você não presta ali muita atenção na sua postura ao longo do dia a dia? Ou você não costuma de fato fazer atividades físicas, só ali de vez em quando? Ou todas estas alternativas representam você? Conto com a sua verdade, combinado? Entra lá e participa. Gente, estamos aqui batendo um papo com a doutora Vanessa Magalhães, que é reumatologista, e também com o doutor Tadeu Costa, que é fisiatra. Estamos aqui tendo vários insights, conversamos bastante sobre osteoporose e gostaria de trazer agora uma outra doença aí, uma outra condição, na verdade, que coloca aí a saúde dos nossos ossos em risco. Vamos lá? Na tela, por favor, diretor. Vamos falar agora, gente, sobre artrite daqui a pouquinho. A gente vai falar agora sobre osteopenia. A osteopenia é uma pré-condição para a osteoporose, correto? Gostaria só de passar um pouquinho por isso antes da gente falar sobre artrite, combinado? Combinado. Na verdade, estou pensando aqui, né? A osteopenia, muitas vezes a grande dúvida é se precisa ser feito tratamento ou não, né, doutora? Então, muitas vezes o paciente chega com o exame na mão no consultório, fala, doutora, eu estou aqui com esse problemão, é osteopenia. E, na verdade, a ideia é conseguir mostrar para o paciente, inclusive por métodos que a gente usa em consultório, a própria Sociedade Brasileira, né, de Osteoporose embasa isso, que é o quê? Lembrar que o tratamento da osteopenia só é feito diante de grande potencial de risco de fratura. Eventualmente, essas pessoas que têm osteopenia não têm grande risco de fratura, então só fazem uso de suplementos como cálcio e vitamina D. E não necessariamente vão precisar tomar os remédios que são mais fortes para tratar a osteoporose, que é o problema real muitas vezes, né, doutora? Doutora Vanessa, a osteopenia costuma atingir quando a população? Mais ou menos em que faixa etária que já é possível identificar e quais são os sintomas também? A osteopenia, geralmente, ela é assintomática. Tá. Ela costuma se iniciar logo após o indivíduo estar finalizando ali a vida adulta, por volta dos 45 anos. O paciente geralmente já, principalmente as mulheres, né? Já começam a ter uma perda de cálcio nos ossos. E aí, esses índices que medem a quantidade de cálcio, eles já começam a cair um pouco. É importante lembrar que suplementação de cálcio, vitamina D, hábitos de vida saudáveis e prática de atividade física ajudam a prevenir que essa osteopenia, essa massa óssea baixa, fraca, se torne osteoporose. Então, é mais importante fazer esse tratamento preventivo, exatamente quando ainda não teve fratura. A osteopenia, então, levanta um alerta, se cuide e previna que isso, evite que isso vire uma osteoporose ali na frente. Vamos então, gente, para a próxima doença, sim, que pode colocar a saúde dos ossos em risco.
artrose. Vamos falar então agora um pouquinho sobre artrose. Tá. A artrose, ela é uma doença, ela é a doença do músculo esquelético mais comum em toda a população. Ela atinge na população adulta até 50% da população. Muitas vezes ela pode levar a sintomas, outras vezes ela poucos sintomas. A artrose é um termo comum, leigo, que se dá a uma doença que se chama osteoartrite, que nada mais é do que, usando um termo leigo, um envelhecimento das nossas cartilagens, uma desidratação das nossas cartilagens. Então, o colágeno que forma a cartilagem, que é responsável pela saúde da cartilagem, ele vai envelhecendo, vai se desnaturando e assim as pessoas ficam com dor ao movimento, ao início do movimento, rigidez, principalmente nas articulações que absorvem maior força e peso do nosso corpo. Então, a reposição de colágeno é essencial para essa condição. A reposição de colágeno, ela é uma parte do tratamento que pode ser eficaz, mas sozinho não vai atingir a resolução do problema. Sim. Se o paciente não tiver musculatura boa, praticando atividade física, longe de cigarro principalmente, e isso é mais importante também, né? Os hábitos de vida saudáveis, a dieta rica em cálcio, isso é que vai dar a saúde dos nossos ossos ao atingir a vida adulta. Doutor, qual que é a maior queixa dos seus pacientes com artrose? A artrose, ela é a grande vilã da dor crônica hoje da população. A dor crônica é uma dor que, além de 3 meses, essa dor que era aguda e subaguda passa a ser dor crônica. E como a doutora sinalizou agora, a artrose é uma degeneração da cartilagem e isso leva muito tempo para acontecer na artrose primária. Existem artroses que são secundárias. Então, se eventualmente eu cair de moto, fraturar o meu joelho, quebrar o meu osso, e se eu não cuidar da maneira correta, eu ganho uma pseudoartrose nesse cenário, porque eu rompi essas estruturas todas que a gente comentou desde o início do programa e essa perda abrupta da massa de cartilagem, da massa óssea, eu ganho uma artrose inevitavelmente. Então, o controle das dores, e não é incomum a gente encontrar esses pacientes que vêm com artrose tanto no joelho quanto na coluna, reclamando dos famosos bicos de papagaios. Então, assim, quando a cartilagem vai embora, alguém tem que proteger o osso, porque a cartilagem já se foi. E aí esse osso, como ele está vivo, né, doutora? Ele começa a tentar se proteger, formando pequenas espículas. E é isso que a gente vê na radiografia muitas vezes. Por isso que a gente chama de bicos de papagaio. É assim que protege. Que bacana. Então, o diagnóstico é feito através de radiografias. Algum outro exame necessário? Não, o diagnóstico é feito clinicamente, examinando o paciente, muitas vezes já define um diagnóstico, e as radiografias. Os exames de sangue, outros exames são importantes para outras doenças dos ossos, mas a artrose realmente somente a radiografia já é suficiente na maioria dos casos. Perfeito. E como que a gente pode trazer tratamento para esse paciente? Ele consegue ter uma boa qualidade de vida com o tratamento adequado? Com certeza, com certeza. A ideia é mostrar para esse paciente que frear todo esse processo é o que vai garantir a qualidade daquela articulação. E a partir daí, frear isso envolve diversas áreas que se falam, né? Então é quase que um tratamento que a gente chama multidisciplinar e muitas vezes que envolve a equipe por inteiro. Porque o problema ele é muito grande se ele não for barrado de início. E lá na frente limita de tal forma que não só a mobilidade, não só eventualmente uma certa deformidade daquela estrutura,
acontece se não for bem tratado. O tratamento vai passar tanto por uma fase analgésica, que é isso que muitas vezes impede o avanço desse controle dos sintomas. Logo depois da fase analgésica, a gente avança numa fase de cuidado e controle, muitas vezes fisioterápicos, e a partir daí pensar num período de manutenção dos ganhos, não só fortalecendo, mas mantendo alguns dos remédios que eventualmente vão ser necessários. Perfeito. E vamos então aprender um pouquinho mais sobre artrite. Fala um pouquinho pra gente, doutora. Artrite, primeiramente existe uma confusão por parte da população entre esses dois termos, artrite e artrose, né? Existe uma grande confusão. A artrite, ela é uma inflamação de uma membrana que recobre as nossas principais articulações. Então, essa inflamação, ela leva a um inchaço muito grande, dor, às vezes uma produção de líquido dentro das articulações. A articulação fica quente, perde a movimentação. Então, essas são as artrites, que são inúmeras causas que podem levar a isso daí. Precisa de uma avaliação para ver a causa, para determinar um tratamento mais adequado. Mas a artrite, ela é uma dor muito mais intensa, compromete mais a função da articulação do que a artrose. A artrose, ela costuma ir surgindo aos poucos e evoluindo com dor à medida que a pessoa vai envelhecendo e vai amadurecendo. A artrite não, muitas vezes ela é abrupta. É muito comum a gente escutar o final "it" das palavras quando a gente vai no consultório e aí popularmente todo mundo fala, né? Qual it que eu tenho? Qual it que eu tenho dessa vez, nesse momento? E artrite nada mais é do que a inflamação da articulação. Então, lembrar que toda vez que a gente escuta o final "it", ele remete à inflamação. Então, se a gente está falando de um componente articular, e se no final tem "it", vai ser uma inflamação daquela articulação, igual quando a gente usa o "it" para outros cenários, né? E, sem dúvida, que a gente vê que nessa circunstância, a gente consegue atenuar os sintomas fazendo coisas que desde muito antigamente a gente via as pessoas fazendo, que são o quê? Eventualmente fazer as compressas, né? As compressas que são os meios físicos que ajudam a gente na medicina desde que o mundo é mundo. Então, fazer compressas eventualmente num cenário inflamatório pode ajudar uma compressa fria, porque ela ajuda a conter aquelas... Para desinflamar. Para desinflamar, exatamente. Para tirar um pouco aquela irritação e sensação chata. Maravilha. Vamos então para a nossa próxima doença que coloca aí a nossa saúde dos ossos em risco. Raquitismo. Explica pra gente que condição é essa, doutora Vanessa. O raquitismo é um problema que comumente acomete crianças na fase de desenvolvimento do osso, realmente, e graças a Deus cada dia é menos frequente, porque ele é uma condição geralmente associada a uma deficiência grande de vitaminas, nessa fase em que os ossos estão se desenvolvendo, podendo levar a deformidade até dos ossos, dores nos ossos. Então, com as mudanças que se tem na população, principalmente aos hábitos alimentares, isso daí tem melhorado um pouco, mas apesar de que a gente tem que sempre ter cuidado com os nossos filhos, a dieta, a ingestão de cálcio, se está adequada, para evitar essa manifestação que é o raquitismo. Maravilha. Pessoal, vamos dar uma conferida no resultado da nossa enquete? Por favor, diretor, resultado na tela. Momento verdade, nós pedimos a verdade de vocês. Olha só! 52% para todas as respostas, as pessoas foram honestas. Elas confessaram que tomam bastante café e pouco sol, que não prestam atenção na postura ali ao longo do dia e que não costumam fazer atividades físicas. Gostaria de ouvir o comentário de vocês, doutores. Essa entregou todo mundo, eu acho que até a gente, né? Porque é um hábito, para se autoavaliar. Exatamente. Eu sou fã do café, eu
eventualmente, quem trabalha comigo fica puxando a minha orelha para eu sentar certinho também, porque na cadeira a gente quer agilizar alguns processos e fica sentado errado, e isso não tem jeito, a gente tem que se policiar. Que bom que as pessoas foram super francas nesse sentido, porque mostra pra gente o quanto que realmente a gente tem que ter essa autovigília, né? A gente tem que ficar atento, se policiar o amigo, a amiga que está do lado, falando, ó, calma aí nessa quantidade de café, você está tomando sol no final de semana, você está sentando certinho para não ficar com dor depois nas costas e nas pernas. Então isso faz muita diferença mesmo. Doutora? Eu com certeza estaria ali na segunda alternativa, muito café e pouco Na segunda sol. alternativa. Doutora! Eu estou me entregando aqui já. Pedimos honestidade, temos aqui. É honestidade. Mas assim, sobre o café, é até um momento para eu esclarecer. Muito importante. O café já foi vilão, já foi mocinho, já colocaram ele em cima do muro. Qual é o problema do café? O café é rico em substâncias que acabam neutralizando a absorção de cálcio no nosso intestino. Sim. Mas isso, café em excesso, tá? Até 2 xícaras de café por dia, já está provado que não interfere tanto. Mas existem pessoas que tomam mais do que uma garrafa Tomam 2 grande. xícaras. Exatamente. Não é a xícara. Então, isso daí já é um problema. A questão do sol. O sol, ele é importante para a produção de vitamina D, muito importante, apesar de que chega a determinada faixa etária que, mesmo com toda a exposição solar que a gente possa fazer, essa produção cai. Então, é melhor suplementar mesmo o via oral do que ficar fazendo banho de sol a partir de determinada idade, tá? Perfeito. Queria aproveitar então esse momento para a gente trazer aqui a ideia de que as nossas atitudes de hoje podem refletir no nosso amanhã e no quanto é importante a gente tomar essa consciência e preservar a saúde dos nossos ossos. Isso, exatamente. Então, eu acho que exige mudança de hábitos de vida,